Seção 1 da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Artigo 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia e assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, é devida retribuição pelo seu exercício. Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão do que trata o inciso 2 do artigo 9º, artigo 62-A. Fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Cargo de provimento em comissão ou de natureza especial que se refere ao artigo 3º e 10º da Lei de 8.911, de 11 de julho de 1994, e o artigo 3º da Lei no 9.624, 2 de abril de 1998, parágrafo único. A VPNI de que trata o caput desse artigo somente está sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. Subseção 2 da gratificação natalina. Artigo 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, mês de exercício respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Artigo 64. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único. Vetado. Artigo 65. O servidor exonerado receberá sua gratificação natalina proporcionalmente ao mês de exercício, calculado sobre a remuneração do mês de exoneração. Artigo 66. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção 3º. Do adicional por tempo de serviço, artigo 67, revogado. Subseção 4 dos adicionais de salubridade, periculosidade e atividade penosa, artigo 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 1º. O servidor que fizer jus ao adicional de insalubridade e de periculosidade deverá optar pelo um deles. Parágrafo 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa a eliminação das condições de risco que derem causa à sua concessão. Artigo 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações locais consideradas penosas, insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações locais previstas neste artigo, exercendo suas atividades no local salubre, em serviço não penoso e não perigoso. Artigo 70. Na concessão dos adicionais de atividade penosa, de insalubridade e periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. Artigo 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em fonte de fronteira ou em localidade cujas condições de vida justifiquem, nos termos, condições e limite fixados em regulamento. Artigo 72. Os locais de trabalho de servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exame médico a cada 6 meses. Subseção 5 do adicional por serviço extraordinário, artigo 73. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Artigo 74. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situação excepcional e temporária, respeitando o limite máximo de 2 horas por jornada. Subseção C do adicional noturno, artigo 75. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas no dia seguinte terá o valor agora acrescido de 25%, computado cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 73, subseção 7 do adicional de férias. Artigo 76. Independente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período de férias. Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada cálculo de adicional do que trata este artigo. Subseção 8. Da gratificação por encargo de curso ou concurso. Artigo 76. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter de eventual regulamento, vide decreto 11.069 de 2022, atuar como instrutor em curso de formação, desenvolvimento ou treinamento regularmente, instruído no âmbito da administração pública federal. Segundo, participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de prova discursiva, para elaboração de questões de prova
ou para julgamento de recurso orientado por candidatos. Terceiro, participar da logística de preparação de realização de concurso público, envolvendo atividade de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes. 4. Participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. Parágrafo 1º. Os critérios de concessão e os limites de gratificação de que trata esse artigo serão fixados em regulamento, observado o seguinte parâmetro. 1. O valor da gratificação será calculado em horas, observada a natureza e a complexidade da atividade exercida. 2. A retribuição não poderá ser superior ou equivalente a 120 horas de trabalho anuais, ressalvada a situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, poderá autorizar um acréscimo de até 120 horas de trabalhos anuais. O valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais: incide sobre o maior vencimento básico da administração pública federal. A. 2,2 inteiro e 2/10%, em se tratando de atividade prevista no inciso 1 e 2 do caput desse artigo. B. 1,2 inteiro e 2/10%, em se tratando de atividade prevista no inciso 3 e 4 do caput desse artigo. Parágrafo 2º. A gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se a atividade referida nos incisos do caput desse artigo for exercida sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhado durante a jornada de trabalho, na forma do artigo 4º do artigo 98 dessa lei. Parágrafo 3º. A gratificação por encargo de custo ou concurso não se incorpora ao vencimento do salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para qualquer outra vantagem, inclusive para fim de cálculo provento de aposentadoria e de pensões. Capítulo 3º. Das férias, artigo 77. O servidor fará jus a 30 dias de férias que podem ser acumuladas até o máximo 2 períodos, no caso de necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Parágrafo 1º. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. Parágrafo 2º. É vedado levar conta de férias qualquer falta de serviço. Parágrafo 3º. As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requerido pelo servidor, e no interesse da administração pública. Artigo 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º e 2º revogados. Terceiro, o servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias.